votos nesses processos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, todos os processos relatados nesse momento pelo conselheiro relator, eles tratam de processo de fiscalização de contratos e em todos eles houve a indicativo de irregularidades, razão pela qual opinamos pela aplicação de penalidades e, em razão disso, faz-se necessário a citação do gestor para apresentar defesa em obediência aos princípios do contraditório e à ampla defesa. Tem só um esclarecimento, conselheiro relator. No processo 13192 de 2003, o parecer do colega da 2ª Procuradoria de Contas, Dr. Rafael Alcântara, em que ele pede a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, acredito eu que isso tenha sido em razão da informação no contrato de que a alocação do veículo se faz para atender ao programa Saúde da Família. Em razão disso, como há transferência de verba federal específica para o programa Saúde da Família, o Ministério Público opinou no sentido de que, após julgamento, os autos fossem encaminhados também ao Ministério Público Federal para eventualmente promover responsabilização na esfera civil e penal, tendo em vista que essa verba trata-se de verba federal, apesar do que nós, sem fazer análise dos pagamentos, não tem como saber se foi utilizado integralmente recurso federal, estadual, ou municipal. Mas acredito que com a apresentação da defesa pelo gestor, essa situação vai estar esclarecida. De todo modo, o Ministério Público opina pela citação e audiência dos responsáveis para a apresentação das suas defesas. Em discussão. Senhora presidente, permita-me a senhora submeter a discussão e botar os outros processos, quando eu dou aqui uma olhada, conforme for, eu posso fazer aqui a retificação do voto e a gente só repassa mais adiante para Vossa Excelência. Os outros podem continuar. Com exceção, o processo 192 de 2003, eu estou dando aqui uma olhada para ver a possibilidade de retificar o voto. Em discussão, os demais processos. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovados. Excelência, sendo assim, a minha pauta para hoje está esgotada. E assim, realmente aqui, as informações prestadas, a referência ao programa Saúde da Família da Secretaria de Saúde. Neste ínterim, Excelência, eu aqui retifico meu voto, apenas desconsiderando a parte do parecer do Gabinete dos Auditores, que trata da realização de concurso público, deixando em toto a recomendação do Ministério Público junto a esta Corte quanto à possibilidade de envio de todo o procedimento ao Ministério Público também federal, não só estadual. Eu retifico aqui e já vou fazer formalmente. O processo em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho a indicação do acréscimo no voto, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Eu não compreendi, o relator acrescentou, não é isso? Isso. Eu acompanho o relator com o acréscimo da... Conselheiro Otávio. E acompanho o acréscimo. Conselheira Maria Cleide. Da mesma forma, senhora presidente, acompanho. Aprovado. Sem mais processo, Excelência. Pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora conselheira substituta, senhor representante do Ministério Público, tenho
Para relatar, senhora presidente, novo processo de sancionamento que eu faço em lista. Processo TC número 14.470 de 2015, do município de Marechal Deodoro. A responsável, a senhora Maria Edneide Moura da Silva, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social. O sancionamento se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015. Não houve manifestação ministerial por conta da falta de defesa, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 14.485 de 2015, município de Roteiro. Sancionado o senhor Vladimir Chaves Brito, prefeito à época daquele município. Sancionamento se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem evolução ao Ministério Público, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 14.468 de 2015, do município de Marechal Deodoro, sancionado o senhor Francisco José Rodrigues de Alencar, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa manifesta, apesar de regulamento notificado. Processo TC de número 14.461 de 2015, do município de Santa Luzia do Norte. Responsável, o senhor Antônio Romero de Lima Filho, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde daquele município. Aplicação da multa pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 14.469 de 2015, do município de Marechal Deodoro. Responsável, o senhor José Soares da Silva, responsável pelo Fundo Especial da Procuradoria Municipal. O sancionamento se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC número 14.483 de 2015, do município da Barra de São Miguel. Responsável, o senhor Antônio Ferreira da Silva, gestor da Câmara Municipal à época. A aplicação da multa pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 14.491 de 2015, do município de Marechal Deodoro, responsável, o senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, prefeito à época daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP de 2015, também sem defesa. Processo TC de número 14.463 de 2015, do município de Santa Luzia do Norte. Responsável, a senhora Maria Edna Gonzaga Ferreira, responsável daquele município pelo Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificada. E por último, senhora presidente, o processo TC de número 14.481 de 2015, do município da Barra de Santo Antônio. Responsável, Simoni de Fátima Bianor Farias, responsável à época pelo Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos. Senhora presidente, nós aplicamos o sancionamento do seu patamar mínimo de sempre falso, e sendo aprovado por esta Corte, esses sancionamentos, que o processo tenha a sua tramitação regular, normal e regimental. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Em todos os processos ora relatados, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora Conselheira Anselmo. Põe relator, excelência. Senhora presidente, o processo número 10.287 de 2017, eu gostaria de fazer a retirada de pauta dele. Eu encontrei algumas inconsistências quando estava analisando o voto e solicito a retirada de pauta. Como também, senhora presidente,
Os processos que eu solicitei a migração de terça-feira para hoje, dos processos número 13.914 de 2016 e 13.999 de 2016, esses processos, eu retirei de pauta, quer dizer, eu pedi o adiamento na passada, em função de uma informação trazida pelo Ministério Público. E a liminar, nós estávamos estudando ela, mas nós ainda não concluímos esse estudo. Mas duas coisas, senhora presidente, me chamou a atenção, a priori. Uma que essa decisão, ela atacou uma liminar do TCU e o mérito ainda não tenha sido analisado. Trata-se de uma liminar, mesmo que aprovada por unanimidade entre os ministros do TCU. A outra que chamou a atenção no voto é que me parece que o TCU chama para si a competência de tratar dessa matéria. Se isso ficar consolidado, isso extrai dos tribunais a competência de julgar esta matéria. De forma que, como eu ainda não tenho uma posição mais clara sobre isso, eu solicito de Vossa Excelência a retirada de pauta destes dois processos para melhor analisar e depois trazer um posicionamento mais consolidado de minha parte sobre isso. De forma, senhora presidente, com esses esclarecimentos, eu encerro a minha pauta, agradecendo a todos. Atendida as solicitações de Vossa Excelência. Pela ordem, para relatar, conselheiro Rodrigo. Excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago inicialmente para relatar 26 processos do FUNCONTAS, todos eles pela aplicação de multa, tendo em vista a não apresentação de defesa por parte dos gestores. De modo que eu vou fazer a leitura em lista como praxe nessa corte. São eles o processo TCAL 1847/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Barra de Santo Antônio a senhora Simone de Fátima Bianor Farias. A multa é pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Trago também o processo TC 7737/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Barra de Santo Antônio a senhora Simone de Fátima Bianor Farias. Nesse caso, pelo não envio da quarta remessa do SICAP referente aos meses de julho e agosto de 2014. Processo TCAL 8889/2015, tendo como presidente da Câmara Municipal da Barra de Santo Antônio o senhor Antônio Ferreira da Silva, pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Processo TCAL 1424/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Deodoro o senhor Augusto César Andrade Cruz Júnior, pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Processo TCAL 1447/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Deodoro a senhora Maria Edneide Moura da Silva, pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Processo TC 6330/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Ação Cultural de Marechal Deodoro o senhor Robério Limeira de Lucena, pelo não envio da terceira remessa do SICAP referente aos meses de maio e julho de 2014. Processo TCAL 14.082/2014, tendo como secretária municipal de Educação e Cultura de Murici
a senhora Maria José Calheiros de Araújo, pelo não envio no prazo da primeira remessa do SICAP referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Processo TCAL 1420/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Paripueira o senhor Josivaldo Santos de Melo, pelo não envio da segunda remessa SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Processo TCAL 1441/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Paripueira a senhora Maria Nizete Machado de Souza, pelo não envio da segunda remessa SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Processo TCAL 1442/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal, gestora, melhor dizendo, do Fundo Municipal de Educação de Paripueira, a senhora Gilvane Maria Leôncio Pacheco, pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 7746/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Paripueira a senhora Maria Nizete Machado de Souza, dessa vez pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 7763/2015, tendo como prefeito municipal de Paripueira o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 8897/2015, tendo como prefeito também o senhor prefeito de Paripueira, o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, pelo não envio da segunda remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 1435/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar a senhora Givoneide de Almeida Ferreira Santos, pelo não envio da segunda remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 6.327/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar a senhora Givoneide de Almeida Ferreira Santos, desta vez pelo não envio da terceira remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 7750/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar a senhora Givoneide de Almeida Ferreira dos Santos, desta vez pelo não envio da quarta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 7751/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pilar a senhora Valéria Viana de Mendonça Canuto, pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 1432/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Roteiro a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, pelo não envio da segunda remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 7758/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Roteiro a senhora Maria Júlia da Silva Alves, pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 7759/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Roteiro a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, desta vez pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TCAL 7766/2015, tendo como prefeito do município de Roteiro o senhor Vladimir Chaves de Brito, pelo não envio da quarta remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Processo TCAL 8886/2015, tendo como prefeito do município de Roteiro o senhor Vladimir Chaves de Brito, dessa vez pelo não envio da segunda remessa do SICAP do ano de 2014.
Processo TCAL 14.192/2014, tendo como prefeita do município de Santa Luzia do Norte a senhora Ruth Nascimento da Silva Moreira, pelo não envio da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2014. Trago também o processo TCAL 10.839/2014, tendo como gestora do Instituto de Previdência do município de Barra de Santo Antônio a senhora Janaline de Fátima Passos dos Santos, pelo não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2013. Processo TCAL 11.047/2014, tendo como gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Jequiá da Praia, o senhor Napoleão Martins de Freitas Júnior, pelo não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2013. E trago, por fim, o processo TCAL 11.053/2014, tendo como superintendente municipal de transporte e trânsito de Maceió o senhor Tássio Melo da Silveira, pelo não envio no prazo regulamentar da prestação de contas do exercício financeiro de 2013. Em todos os processos, excelências, eu voto por aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3º da Lei Orgânica do Tribunal, e com fundamento no artigo 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 02/2010 e dos prazos de prestações de contas previstos no artigo 116 do Regimento Interno e do calendário de obrigações dos gestores públicos perante o Tribunal de Contas. Voto também no sentido de cientificar do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei número 6.350/2003. Voto também por alertar de que o não pagamento da multa no prazo implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Em todos os processos ora relatados, não houve o encaminhamento ao Ministério Público de Contas, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Com relator, excelência. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu tenho também mais 2 processos que eu estou solicitando a retirada de pauta. São eles o processo TCAL 1870/2015, que houve um erro na publicação da pauta, e o segundo processo é o 2929/2017, que eu estou avaliando a mudança de entendimento quanto ao processo. Qual o número, doutor Rodrigo? 229. 2929/2017. 229. E o outro? 1870 de 2015. 1870. Retirados de pauta os processos citados pelo conselheiro Rodrigo. Presidente. Ah, não, vai fazer a votação. Não, já votou todos. Sem pauta. Encerrada a pauta. Encerrada a pauta. Encerrada a pauta. Queria só Passamos
Não, eu queria, antes de passar para as considerações pessoais, o processo foi retirado da dúvida com o Ministério Público, para a gente botar ele em votação, que a informação que a gente teve, que foi passada no processo, ele não corresponde à anexação a este processo, é um outro processo. Então, o erro só de comunicação do protocolo, para que, dizendo que era esse número, não é. Mas já o doutor Rafael, o doutor Enio já observou aqui, e queria colocá-lo em votação, que é a aplicação da multa. Conselheiro, só me É o passando. 1308 de 2013. Processo 1308 de 2013 do conselheiro Otávio está em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Esclarecedor de acordo com o relator, né? Acompanhe o relator. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. É só. Encerrada a pauta, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, encerramos esta sessão em nome de Deus, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrado.